Amém, meus queridos? Nós vamos falar sobre namoro, relacionamento segundo a vontade de Deus. E nós vamos falar em duas mensagens, hoje é a primeira. Eu gostaria que você ficasse atento para a próxima. Hoje nós vamos falar sobre o fundamento do porquê que eu tenho que ter um relacionamento aprovado por Deus. Qual o objetivo de Deus com tudo isso? E na segunda mensagem, que vai ser num outro culto, que você vai ter conhecimento quando for, nós vamos falar sobre os inimigos para alcançar esse projeto. Vai ser o período que nós vamos falar sobre paixão, como identificar a paixão e os perigos de permitir a paixão seguir sem controle. Então nós vamos abordar um pouco mais isso, tem bastante material na Bíblia, muito assunto mesmo, ou não é diferente hoje também, né? Mas eu quero começar, aliás, lendo com você 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 11. O apóstolo Paulo estava falando com os irmãos de Corinto sobre relacionamento amoroso, sobre casamento, basicamente porque namoro não existia nesse período, né? O namoro era completamente diferente do que se pensa hoje. Vamos ler a palavra e depois vamos orar. O texto diz assim, 2 Coríntios 6, versículo 11 ao 18. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós e o nosso coração está dilatado. Não estamos retirando o nosso afeto de vós, mas vós estáis retirando o vosso afeto de nós. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, abri também o vosso coração. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuários de Deus, do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo e eu vos receberei. Você pode repetir essas duas frases? Não toqueis nada imundo e eu vos receberei. Eu serei para vós pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela tua palavra, nos abençoe nessa hora, nos dê o entendimento. Toda e qualquer situação que venha buscar aqui atrapalhar, roubar a atenção do nosso coração, nós oramos agora pedindo a tua graça e misericórdia. Pedimos, Pai, estende a tua mão e abre os nossos olhos para vermos. No nome de Jesus, amém. Muito bem. O princípio básico para um relacionamento é o entendimento da santidade de Deus. Tudo começa com a santidade de Deus. Deus é santo. E aqueles que buscam a Deus devem também ser santos. Isso está escrito no texto de Levítico. Você vai encontrar ali no capítulo 20, no versículo 26. Abra aí a sua Bíblia. Levítico, capítulo 20, versículo 26. No Antigo Testamento, o Senhor declarando esse princípio para com o povo de Israel. Versículo 26. Sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Ok?
Então, o primeiro entendimento para namoro, segundo a vontade de Deus, é entender que Deus é santo. Se Deus é santo, eu também tenho que ser santo para poder estar com Ele. Então, veja bem. Não existe felicidade fora de Deus, distante de Deus. Não existe. Não existe felicidade sem Deus. O ser humano só é completo com Deus. Portanto, ele tem que entender a santidade de Deus para buscar essa santidade. Se eu quero andar com Deus, porque Ele é santo, eu tenho que ser santo. E aí vem uma área que pode tirar essa pessoa da santidade ou impedir que ela aproxime-se da santidade, se ela nunca teve santidade em sua vida. O compartilhar do sentimento e também de um novo momento na vida, que é não só ter um sentimento pela pessoa, dependendo do que ela faça, a pessoa vai se relacionar, vai haver o toque físico, não é? Eu não estou falando de relação sexual, estou falando de um carinho, algum tipo de afeto transmitido pelo toque. Não é? Toque na mão, de alguma forma a pessoa se relaciona diferente de quando era amigo somente. Esse pensamento deve gerir o que eu quero para a minha vida. Conto uma história de um pastor famoso que ele recebeu um adolescente, era um jovem já, no seu gabinete, e o jovem disse: pastor, eu estou tendo relação com a minha namorada. E o que o senhor acha disso? O pastor disse: sim, e o que mais? E ele foi relatando sem expressar nenhum sentimento de repúdio, e o rapaz foi gostando, porque o pastor não estava coibindo, né? E o pastor, em resumo, eu vou permanecer assim. E o pastor disse: você está feliz? É isso que você quer? É isso que eu quero. Ah, tudo bem. Então pode, pastor, o senhor permite? Não estou dizendo isso. Estou concordando que se é o que você quer, você está feliz. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta. Você tem projeto de ser feliz na vida, a vida inteira, ou só agora? Você tem um sonho de ser feliz a sua vida toda ou só agora? Aí, é claro, a pergunta foi: não, quero ser feliz sempre, não só agora. Pois é, então, fazendo isso aí, você não vai ser não. Ou seja, você vai se desviar do propósito. Naquele momento, aquele jovem estava iludido com uma comunhão com uma moça, e tudo para ele era aquilo. Então era um momento de alegria, alegria humana, alegria para a mente e o corpo. Mas não havia satisfação em Deus, não havia. Ele estava no auge de fazer a sua vontade, mas quando indagado se ele queria ser feliz na vida, ele não pôde prosseguir. Então é esse o entendimento. A pessoa pode fazer o que bem entende, mas se ela quer ser feliz na vida, aí ela tem que pensar. Quando eu digo pode, irmãos, é que nem Deus obriga ninguém a nada. Amém, queridos? É uma relação de amor. Então, nem Deus obriga. Então, se Deus não obriga, eu tenho que buscar entender essa relação de amor com Deus e de Deus. Se eu preencher minha vida com o que eu quero, eu vou ter momentos de alegria. Até um tempo de muita alegria. Mas logo isso é transformado em tristeza. E aí a pessoa no futuro, já, dependendo do que aconteça, não tem volta. Então o primeiro princípio que nós estamos aprendendo é que Deus nos tem chamado para sermos santos. E fazendo a minha própria vontade, eu não posso encontrar a santidade. Vamos retornar para o texto de 2 Coríntios, capítulo 6.
Eu quero observar aí um pouquinho mais com você esse texto, porque ele fala sobre o jugo desigual. O que é o jugo desigual? É justamente um buscando a santidade e o outro não. Onde é que está escrito? Versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Paulo aqui está falando de casamento, de relacionamento amoroso. E é claro, eu estou citando casamento porque não existia namoro, muito tempo namorando, isso não existia. Existia um período onde a pessoa firmava o compromisso e logo já era marcado o casamento e a pessoa se casava. Não existia a palavra namoro. O texto bíblico vai dizer, Paulo usa o termo jugo. Jugo é o que o boi carrega no pescoço para puxar uma carroça, por exemplo. E aquele jugo, ele tem que ter o formato do pescoço e não pode pender um lado para o outro, um lado mais do que o outro. Tem que ser bem equilibrado. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, você terá responsabilidades. E isso não pode acontecer com um lado pendendo mais do que o outro. Um desequilíbrio, um lado mais pesado do que o outro. Então, jugo desigual. Um lado é leve, o outro lado é pesado. Então, haverá um desequilíbrio. Qual é o entendimento que se tem? Um está buscando a santidade e o outro não. Logo de começo, é bem essa pergunta. Pastor, posso namorar com quem não é crente? Você vai estabelecer um jugo desigual. Você vai querer orar e ele vai dizer, ou ela, né? Se um rapaz o rapaz vai dizer, eu quero orar, vamos orar. A moça que não é crente vai dizer, mas como assim orar? Claro que no começo não vai dizer isso, vai até gostar, vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Vamos orar, vamos. No começo tudo é rosas, tudo é maravilha, tudo é impressionante, não é? Você sabe que no começo do namoro ninguém fica suado, não é? Ninguém tem o cabelo despenteado, ninguém fica sem tomar banho. No começo do namoro a pessoa toma 3 ou 4 banhos por dia, não é? Se for perguntado, ela usa com certeza o melhor do desodorante, de tudo mais, e pensa-se até que a pessoa, dependendo do ambiente, que ela não é uma pessoa igual às outras. Talvez não vá nem ao banheiro nunca. Não é? Irmãos, isso é sério, isso é verdade. Porque no começo do namoro, meu amigo, o horário é marcado, então dá para se preparar e se apresentar do melhor. Não é? Então, sendo horário marcado, fica tudo certo. Tudo no começo é maravilhoso. Então é capaz de dizer, vamos orar? Vamos. Vamos ler a Bíblia? Vamos. Só que, na proposta de viver uma vida inteira juntos, isso não se manterá. Não se manterá. Pastor, mas o senhor está por fora, que viveu a vida inteira, eu só quero curtir, eu só quero estar, só quero ficar. Muito bem, então não deveria nem namorar. Aí já vem uma outra resposta de uma pergunta básica. Pastor, eu posso ficar? Se você tem intenção de ficar aqui na terra quando Jesus voltar, é uma boa. Quantos querem ficar aqui na terra quando Jesus voltar? Levante sua mão. Ninguém, não é? Ninguém quer ficar. Então, nada de ficar. Senão você pode ficar. Não é? Automaticamente, eu não devo nem namorar se o meu interesse é só beijar. Não se namora porque quer beijar. Não se namora porque quer ter relação sexual. Não se namora. Se namora porque eu tenho intenção de casar. Então, se não há intenção de casamento, deixa esse negócio para depois, vai estudar, vai viver as etapas da vida, que é
dependendo da idade, você está no meio dos seus estudos, no final dos seus estudos básicos. E preenche o seu tempo com bastante matemática, física, química. Por que eu estou dizendo isso? Porque decidir viver a dois é uma responsabilidade. E Paulo diz que se alguém se colocar num jugo desigual, vai ter problema. No casamento, a pessoa, ou no relacionamento, namoro, ela terá que tomar decisões sérias. As decisões da vida não vão esperar para depois. Você vai continuar tomando decisões. Aliás, nós tomamos decisões por dia, centenas e talvez milhares de decisões. Quer ver? Vou olhar para o pregador ou não? Vou botar minha Bíblia no colo ou não? Vou botar do lado ou não? Vou me levantar para tomar água ou não? Vou tomar água gelada ou fria? Ou quente? Ou natural? Vou tomar aqui embaixo ou lá em cima? Já cansou, né? Isso na mente de cada um, toda hora, não é? Todo dia. Para as mulheres, vou pegar no cabelo ou não? Vou esticar ele ou não? Será que eu estou bem? Ali dá para ver o reflexo do meu cabelo. Aí a pessoa, principalmente na adoração, se você abre os olhos, você vê uma porção assim dando uma ajeitada, não é? Os homens, alguns só, poucos, mas existe, puxando a calça para cima, ajeitando o cinto, poucos, mas existe, não é? Mas homem é mais largado mesmo. A mulher não, meu amigo, a mulher, e principalmente depois de olhar a outra, né? Olhou a outra e viu que a outra está bem apresentada. E eu, como é que eu fico? Será que eu estou bem? Ela gostaria de perguntar na hora da oração para a outra: tu acha que eu estou legal? Não é? O que é a primeira coisa que a mulher vê na outra, irmãs? Sejam sinceros, vocês são crentes, né? O que é a primeira coisa que uma mulher vê na outra? O batom, a unha, o que mais? A roupa, a bolsa, não é não? A sandália. Não é isso? Dependendo da altura. Mas isso acontece. Então veja bem. Se você vai se relacionar com a pessoa e se houver um lado mais pesado, ou seja, que vai levar você, vai forçar você a ir para um lado específico. E aí eu vou dizer qual é o lado que você vai. Sempre para o buraco. Sempre. Por quê? Porque mesmo aquele que é santo e abençoado tem facilidade de errar. E tem que se esforçar para fazer o que é certo. É verdade ou não é? Verdade ou não é, irmãos? Para desobedecer a Deus, basta não fazer nada. Fácil, só não fazer nada. E para obedecer, vai ter que acordar cedo, vai ter que ler a Bíblia, vai ter que dar umas pancadas no rosto para poder acordar, ou ir para debaixo do chuveiro, né, como eu faço às vezes, quando o negócio está muito sério. Vou para debaixo do chuveiro sem ligar água quente. Pronto, irmãos, fica zerado. Você fica zerado. Se tremendo também, dependendo do dia. Mas você acorda. Certo? Se eu não quiser fazer isso, só é continuar dormindo. Não é isso? Então agora imagine alguém que não vai dizer para você, levanta mesmo e ora. Não, eu vou levantar junto com você e nós vamos orar juntos. Imagine isso. Imagine alguém dizendo para você, que orar o quê? Não precisa disso não, Deus já está lá no céu, Ele te ama. Não precisa de tudo isso. Você imagina isso? Então você que tem que se esforçar para fazer o que é certo e facilmente faz o que é errado, isso é bíblico, o próprio apóstolo Paulo falava sobre isso. Você vai ter ali uma pessoa que no mínimo não vai te incentivar. No mínimo. Por que não vai? Porque, pastor, tem o diabo, essa pessoa está com capeta, só pode ser o diabo na vida dela. O que vocês acham? É isso? É isso? Não. Apenas ela não firmou um compromisso com Cristo. Ela não decidiu ter uma vida com Deus, ela não decidiu santidade, certo? Então não é o pacto, a aliança que ela fez com Deus. Então ela não pode ser também obrigada a fazer. Não pode. E aí o apóstolo Paulo, depois de falar sobre isso, ele vai mais fundo. Que concórdia há entre Cristo e Belial? E que, versículo 15 aí, acompanhe.
Ou que parte tem o fiel com o infiel? Verso 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuários de Deus, do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Esse é o texto, irmãos, para mim a parte mais forte do texto está aí. Porque Deus estabelece o seguinte: eu tenho comunhão com você, eu vou andar com você, portanto você não pode ter na sua vida quem vai tirar você do meu propósito. E volto a dizer, essa pessoa vai tirar do propósito, não é porque ela está com o diabo, mas apenas ela não tem aliança com Deus, então ela não pode ser possada nada. Pode acontecer dela estar possessa sim, não é? Pode acontecer. Eu já contei essa experiência outras vezes, eu quero contar de novo para você. Eu era líder da juventude no meu estado e uma moça muito amiga minha, julgo desigual. Eu contei que a pessoa não está possessa, mas pode estar. Não é sempre, mas pode estar. A escolha de uma pessoa pode determinar a ruína ou a construção de um palácio. Então, se você deseja ser feliz, você deve orar a Deus por um homem de Deus. Você, mulher, e os rapazes devem orar ao Senhor por uma mulher ungida. O que é uma pessoa ungida? É muito simples, irmãos. E eu quero, com essas palavras, ler, para encerrar, o texto de Gênesis, para poder dizer como deve ser esse relacionamento. Porque nós já falamos sobre como não deve ser, né? Agora eu quero falar sobre como ele deve ser, em rápidas palavras, porque está tudo muito claro. É Gênesis, né? Você já sabe. Gênesis capítulo 2. Olha só como é que deve ser o seu relacionamento. Gênesis 2 vai falar de Adão e Eva na presença de Deus. Diga amém. Veja o projeto de Deus para a sua vida. Antes de você ler, eu quero lembrar você que esse matrimônio, ele se dá antes do pecado. Não havia pecado. Tá? Para aqueles que são casados, independente se são ou vão casar um dia, claro, esse aqui é o projeto de Deus para todo casamento. É dessa forma aqui do que nós vamos ler agora, que deve ser o projeto para o casamento. Vamos ler? Verso 18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que lhe corresponda. Havendo, pois, Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E tudo que o homem chamou a todo ser vivente, isso foi o seu nome. Verso 20. Assim o homem deu nome, vamos lá, irmãos, deu nome a todos os animais domésticos, as aves do céu e todos os animais do campo. Mas ao homem não se achava adjuntora lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Então, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Disse o homem: esta é agora, repita, esta é agora o osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Muito bem. Qual é o primeiro princípio que eu aprendo aqui para descobrir como é que é um casamento nos moldes de Deus? Primeiro, eu tenho que sentir a falta. Adão deu nome a todos os animais, todos eles tinham casais, né?
O momento de você procurar um relacionamento é quando você perceber que está faltando algo. Agora vem a libertação disso aqui de forma correta. O entendimento disso de forma correta. Você não pode levar a risco essa fala que eu disse se você não estiver na presença de Deus, em plena comunhão com Deus. Por quê? Adão estava em plena comunhão com Deus. Eles conversavam. Então, olha só. Se você estiver lá na sua casa, você acorda, vai ter que tomar banho, escovar o dente, tomar um café. A pessoa está com sono que até erra a boca na hora, né? E tem, pastor, todo dia esse martírio, pastor. Levanta 5 horas da manhã. Aí a pessoa se vê assim meio sem graça. Aí começa a dizer, depois de voltar da escola, aí fica em casa. Já viu tudo do Facebook. Já olhou todas as possibilidades de alguém mandar uma mensagem pelo WhatsApp. Já até mandou um oi para umas 10 pessoas, ninguém respondeu. Aí a pessoa olha e diz, eu já sei. Aí acende a luzinha. O que eu preciso é de um namorado. Ou de uma namorada, né? Aí não, meu amigo. Aí é apelo emocional. É vazio criado por você. Mas justamente por causa desse perfil é que a pessoa fica caçando com quem namorar. Porque ela idealizou que o que está faltando é um relacionamento. Então veja bem, no molde bíblico, segundo a Bíblia, a hora de namorar e casar é quando na comunhão profunda com Deus, eu percebo que está faltando alguém do meu lado. Eu já tenho Deus. Deus já conversa comigo, eu converso com Deus. Todos estão entendendo, irmãos? Deus levou Adão para dar nome aos animais, não levou? Dê nome aos animais aí, Adão. Exercite aí o que eu compartilhei com você, a criatividade. E ele fez isso. Até que ele percebeu, está faltando alguém, eu estou sozinho, todo mundo tem alguém, eu não tenho. Ele percebeu esse vazio, aí então Deus agiu. Deus fez ele adormecer. Ele acordou, e ele acordou, irmãos, é o contrário da Bela Adormecida. Já notou esse texto? Normalmente no filme A Bela Adormecida, quem dorme é ela, né? E ela acorda vendo o seu príncipe. Mas aqui é o contrário, ele acorda e vê a princesa. Que coisa extraordinária, né? Só que isso foi aonde? Na presença de Deus. Deus estava lá. Deus estava lá. Então, se você não tem comunhão profunda com Deus, você saia do WhatsApp, saia do Facebook, saia do seu quarto escuro, não fique lá olhando para as paredes e procurando crise existencial para preencher com relacionamento. Você não está em condições. Quando é que você vai ter condições? Primeiro, comunhão profunda com Deus. Repita, primeiro, comunhão profunda com Deus. Então, esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, eu vou sentir a falta. Está faltando alguma coisa. Mas eu já tenho comunhão profunda com Deus. Tendo sentido a falta, eu tenho que confiar que Deus vai prover para mim um relacionamento. Amém? Deus vai prover primeiro. Vai prover um relacionamento. Segundo, esse relacionamento, quando Deus encontrar, quando Deus levantar essa pessoa, os dois precisarão estar na presença de Deus. Adão e Eva estavam na presença de Deus. Não havia pecado, irmãos. E pastor, então é impossível para nós. Olha só, queridos. Em Cristo Jesus, o problema do pecado é resolvido na nossa vida. Amém, queridos? Como é que é resolvido? Você pode até pecar por acidente, mas o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Você pode andar em santidade. Como é que é andar em santidade? Andar conforme Jesus andou. Você é discípulo. Então, o pecado não faz parte da sua vida. E aí você tem como perceber a Eva, e a Eva tem que estar também na mesma visão. Não é? Você está percebendo que o fundamento para o jogo desigual poderia ter começado primeiro em Gênesis e no final eu leria o texto de 2 Coríntios. Mas eu quis fazer o contrário, comecei pelo final. O texto bíblico vai dizer que o jugo aqui
ele é equilibrado. Os dois estavam na presença de Deus, em comunhão com Deus. E aí o que aconteceu, irmãos? Uma das cenas maravilhosas, coisa boa mesmo, é o quê? O homem se declarar para uma mulher, na presença de Deus. Ele declarou. E declarou o quê, irmãos? Ele não declarou aquelas cantadas assim, sem nexo. Adão e Eva estavam em comunhão com Deus. E aqui o homem declara para ela: olha, você é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Irmãos, essa fala de Adão é uma fala de responsabilidade. E aqui eu já vou mandar uma letra para você. Se você estiver pensando em namorar com alguém que não tem entendimento de que casamento, relacionamento é responsabilidade, termine a conversa, porque é só uma conversa, termine a conversa. Quanto mais o namoro. Como assim? Meu amigo, o rapaz vai ter que fazer feira. Ele vai ter que ir ao supermercado do tempo da feira, né? Ele vai ter que ir. E lá na hora não tem o pai dele para pagar. É ele. É ele. Eu me lembro quando eu fui a primeira vez, sempre quem comprava isso lá em casa era o pai, meu pai. Aí eu fui a primeira vez, irmãos, o açougueiro se fez. Me enganou direitinho. Nem panela de pressão resolvia aquela carne dura. Que ele vendeu dizendo que era melhor que tinha. Eu não sabia, mas eu tive que me virar. Então, um relacionamento, a pessoa tem que estar ciente da responsabilidade. Adão proferiu uma palavra responsável. O que ele disse? Hoje, a partir de hoje, você faz parte de mim. E se faz parte de mim, eu vou cuidar. É ou não é? É ou não é, querido? Pastor, o senhor tem uma criatividade muito grande. Onde é que está escrito isso mesmo? Não entendi ainda. Deu para perceber, meus queridos? Ele, quando vai se declarar para ela, ele não declara: ah, meu coração é de papel, e você parece mais... Enfim, uma coisa sem nexo, sem futuro. Não é uma coisa que não tem nada a ver. Ele não falou nada disso. Ele proferiu uma palavra clara: você faz parte da minha vida a partir de hoje. Então, se a pessoa não tem condições de suportar o outro, não deve inventar de casar. E aí, meu filho, você aguenta carregar uma saca de cimento? Eu digo: pastor, mas por que cimento? Porque se você viveu a vida toda sem querer estudar, vai restar para você os serviços que não precisam de diploma. Com todo respeito a quem trabalha nessa área. Todo trabalho é digno, todo trabalho honesto é digno. Mas o garotão pode querer sentar numa mesa com a caneta. Isso é possível se cursar engenharia, ou administração, ou ainda um técnico em administração. Ainda que seja, mas vai ter que estudar. E vai ter que trilhar um caminho onde ele vai poder ter responsabilidade de assumir uma pessoa. Olha só a frase: casamento é assumir uma pessoa. Não, pastor, estou pensando primeiro em namorar. Pois é, meu irmão, você vai levá-la para tomar um sorvete como? Vamos lá, segundo princípio. Sentir a falta. Ok? Terceiro princípio. Os dois precisam estar em comunhão com Deus. Adão e Eva. Ok? Quarto princípio. O homem tem que saber da responsabilidade que é. Pastor, e a mulher não tem responsabilidade nenhuma, não? E o meu amigo, ela ser auxiliadora de um homem nessa convicção é uma missão enorme. E como eu disse, é uma das coisas mais hilárias, porque eu citei aqui que ele se declarou, não foi? E ela fez o quê? Irmãos, Eva fez o quê? Não fez nada. Aliás, não falou nada. Como eu disse, é um dos momentos mais hilários, por quê? Meu amigo, o homem falar o que falou, e a mulher não falar nada, mas não disse nada. Você tem ideia do que é isso? Uma mulher não dizer nada? Ó, vamos imaginar aqui. É o dia do seu casamento.
E o rapaz fala o que falou aqui Adão, e no final você fica calada. Foi isso que aconteceu. Como eu disse, os dois tinham comunhão com Deus. O que é o entendimento que eu tenho? Ela ficou satisfeita. Ela ficou preenchida com aquele amor expressado por ele. Mas basicamente é o grande projeto de Deus que nós acabamos de ler. E a base é Deus na vida de cada um. Vamos ficar de pé, vamos orar? Meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir misericórdia sobre nós. Porque o que nós acabamos de ouvir, Senhor, da tua palavra, só pelo Senhor é possível viver. Nós te pedimos, Senhor, que Cristo Jesus, o teu Filho, o seu sacrifício, na cruz do Calvário, nos resgate, nos transforme e que a comunhão tremenda e profunda aconteça. E assim, meu Pai, como eu fui abençoado, que os teus filhos e filhas aqui possam ser também e obter da tua parte um relacionamento prazeroso, abençoado e que seja para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Poder sentar, passar a palavra aqui para Cristiane. Amém, pessoal? Glória a Deus. Bolei, né? Voltando a fita. Rebominando aqui o que eu vou falar. 1500, né? A fita foi ótima, credo. Que treva isso. Voltando para a era digital, para as informações. Nós ainda temos algumas coisas para falar com vocês. A gente sabe que esse tema é um tema que gera dúvida. Carol, me dá aí as duas perguntas que surgiram por aí. Gera dúvidas. E nós fizemos umas perguntas, porque a gente imaginou que alguns ficariam tímidos de expressar as suas dúvidas. E a gente vai colocar no telão para a gente agora poder responder. E depois que a gente responder... Mas esse momento agora aqui é um momento assim de... Tem perguntas aqui também, tá, pastor? Que a gente vai responder além... Nossa! Além... né? Então... além das perguntas... Ainda bem que não tem nome, né? Mas, enfim... Além das perguntas que estão aqui nas minhas mãos, que vocês colocaram lá na entrada na hora que vocês chegaram. Então, na nossa sala de bate-papo, a primeira pergunta é: Deus tem a pessoa certa para você? Você acredita nisso? Você acha que Deus tem a pessoa certa para você? O pastor vai responder essa. Meus queridos, não existe biblicamente uma pessoa certa para outra pessoa. Existe uma pessoa seguindo os princípios certos. Conforme eu disse hoje, na presença de Deus. Em outras palavras, olhando para outros textos bíblicos, você quer saber se aquela pessoa é certa? Primeiro, ela tem que amar a Deus. Segundo, ela deve ter compromisso com a obra de Deus. Ela pode até gostar da igreja, mas não tem compromisso profundo. Segundo, ela tem que gostar de você e automaticamente você a mesma coisa. E esse gostar que eu estou dizendo é se ver envelhecendo junto. Não ser uma coisa de momento. Baseado nisso, uma pessoa pode tomar a decisão de namorar e casar. Próxima pergunta. Já tenho idade para namorar? Gente, baseado no que nós ouvimos hoje, a idade da responsabilidade. Se a pessoa não se vê rompendo com a sua vida para viver a dois, porque viver a dois, isso partindo do pensamento de um namoro nos moldes de Deus. A idade certa é a idade que você já tem responsabilidade para ter um relacionamento. É um cálculo simples. Se é um adolescente ou uma adolescente, está no 8º ano, falta quantos anos para terminar o estudo básico? Dependendo é certo. Então, a pergunta que você tem que fazer: você vai conseguir namorar 7 anos? Porque, teoricamente, você vai ter condições de suprir financeiramente depois que você terminar os seus estudos.
Se a pessoa não ficou de ano nenhum ano, aos 23 ela terminou a universidade, não é? Namoro contra a vontade dos pais. O que vocês acham, gente? Namora ou não namora? Meu pai não deixa, pastor. Se ele não deixa, se os seus pais não querem, não invente. Não invente de se meter nessa, porque você vai arrumar para sua cabeça. Por quê? Seus pais já viveram mais do que você. Já viram mais do que você. Alguma coisa eles viram que não deu certo. E normalmente quem está apaixonado não enxerga nada. Não enxerga mesmo. Então, meu conselho, é claro, para quem é crente, é ouvir os pais e orar e buscar a Deus. Faça uma vigília. Ore a Deus, para Deus limpar o seu coração. Se for de Deus mesmo, no futuro essa pessoa vai dar certo em outro momento. Se ela não é crente e os pais não querem deixar por causa disso, seus pais estão certos. Porque é o que nós pregamos hoje. Eles já sabem que você vai se dar mal. Ok? Foi o que a gente aprendeu hoje, né? Namoro com não crente. Todo mundo aqui eu acho Já que ficou pode claro. responder nessa pergunta. Não precisa nem mais fazer, agora vocês já sabem responder. Sim. Não é verdade? Namoro com não crente. Com ou sem beijo na boca? Namoro com ou sem beijo na boca? Pode Pastor, beijar ou agora... não pode beijar? Olha só, vamos falar cientificamente sobre o beijo? Quando alguém beija outra pessoa, quando um rapaz beija a moça beija o rapaz, o corpo é preparado para a relação sexual. Resumindo, um beijo daquele mesmo poderoso, como alguém pode dizer, não é? Pastor, eu acho que nem estão respirando, pastor. Olha, eu juro que ali, pastor, será que ele ainda tem ainda a língua, meu Deus do céu? Será que não descolou, não? Não é? O corpo é preparado para a relação sexual. Todo o corpo vai responder. Veja bem, você pode conversar com qualquer médico, você pode procurar lá. O corpo é preparado para uma relação sexual. Ou seja, ele vai responder àquele beijo. Por isso que algumas igrejas, e nós também aconselhamos aqui, a pessoa deve evitar o contato desenfreado, porque vai terminar em relação sexual. O corpo é preparado para isso. A realidade da pessoa é essa, é qualquer um. Pastor, mas eu conheço alguém que eu duvido, pastor. Meu amigo, todo ser nascido na terra tem um sistema e não foi o diabo que criou, não. Foi Deus. Aonde o homem vai ter atração pela mulher e a mulher vai ter atração pelo homem. E o beijo aciona isso. Então, a pergunta que eu tenho que fazer é: eu já posso ter relação sexual? Não, eu estou só querendo beijar, pastor. Se for perguntar isso para o rapaz, se ele não for crente, ele vai dizer: mas é claro que eu quero. Não é? O não crente é automático. Então, qual é a pergunta que eu tenho que responder? Eu quero me relacionar já? Não. Ih, pastor, mas eu quero. Então você tem que orar a Deus se converter, porque você não pode ainda. Isso é para o casamento. Então, por isso que algumas igrejas, e nós temos orientado isso também, evitar ao máximo. Se anda de carro, não andar junto sozinho, num tempo de chuva então, romântico, a chuva caindo no vidro, hein? Hã? Meu Deus, e o carro quebrou, pastor. E aí eu disse para ela: o jeito é de dormir aqui. E aí, pastor, como é que fica uma situação como essa? Meu amigo, você vai sair do carro, seu celular vai funcionar. Mas eu vou me molhar todinho, vou pegar pneumonia, vou morrer. Não, você não vai morrer, meu querido. Sai do carro logo. É, sim, senhor. Por quê? Porque isso tudo promove o emocional da pessoa e pende a pessoa a se entregar para o desejo, que foi o desejo que Deus criou. Porém, tem que ser controlado. O texto é o texto de Gênesis 4, onde o próprio Deus diz para Caim que ele deveria dominar o desejo que vinha sobre ele. Então,
pastor, eu não vejo a hora de me casar. Que beleza, mas espere, vai para debaixo de um chuveiro gelado. Seu pai vai agradecer porque vai gastar menos energia. Vai ser uma coisa boa. Eu quero Respondeu? incluir nessa pergunta uma que fizeram aqui, que vai entrar nesse contexto e vai responder. Dormir na casa um do outro é legal? É um grande problema, porque promove a antecipação de uma etapa futura. Qual é a etapa futura? Quando você casar, a pessoa vai viver com você na sua casa. Se criou uma rotina de dormir lá e de ficar lá, almoça, janta, toma café, não é? Automaticamente esse ambiente aí é um ambiente de casal. Aí para cair, né? É rápido. Próxima. E não é o diabo, viu, irmãos? O diabo tem nada a ver com isso. Preciso expor meus sentimentos? Aquela galera assim que gosta, né? De expor tudo. E Facebook, hashtag. Hashtag eu te amo. Eu te conheci ontem, mas eu estou muito mega, ultra, super, galaticamente apaixonado. Gente, vocês sabem que nunca se expôs tanto sentimento como hoje, como no nosso tempo. Depois que inventaram um negócio chamado Facebook, não é? As pessoas falam tudo e depois se arrependem até a terceira e a quarta geração. É ou não é? Então não exponha. De preferência o rapaz venha falar com você e depois você conta depois que ele pedir você para namorar. E aquela história de que, pastor, ele não tem coragem não, pastor. Não faça isso não. Procure seu pastor. Não procure a pessoa sem ter certeza de que há uma possibilidade séria. Senão você pode se magoar. Pode passar, cá. O que não posso fazer no namoro? Acho que a gente já falou algumas coisas, né? Aqui já respondeu várias coisas para você. Você pode conversar, você pode bater papo. Pode ir no cinema. Me conta como é que foi sua vida. Aí, já se você tiver dinheiro, você pode ir no cinema, pode levar para comer pizza, mas depende também no cinema onde você vai sentar, né? Então. E se tiver 14 anos, aí ele pergunta assim: conta a sua vida. O casal é cristão, porém não segue os preceitos bíblicos. Como ajustar o namoro à luz da palavra? É preciso haver perdão mútuo, porque houve uma defraudação. Eu estou entendendo que essa frase está dizendo assim, ó, os dois já pecam, né? Então, houve uma defraudação. Aliás, o fundamento de não beijar é porque é a defraudação. Quando a pessoa beija, ela não pode ir até o fim. Que o fim é o quê? O sexo. Então, isso chama-se defraudar o outro. Eu levo a pessoa a querer uma coisa que eu não posso fazer. Não posso. Isso chama-se defraudação. Então, quando o casal de namorados já teve relação, ou quase isso, aliás, teve uma relação, eu não vou dizer relação completa, porque relação sexual não é o órgão genital masculino tendo total contato com o órgão genital feminino. Tem gente que pensa que relação sexual é somente isso. Relação sexual é todo ato que passa dos limites e que faz algo na intimidade do outro. A diferença é que algumas relações não engravidam. Todo mundo está entendendo, gente? Então, você não pode pôr a mão naquela parte do corpo da moça. É uma relação sexual. Porém, não fica grávida, dependendo. Mas é uma relação sexual, biblicamente. Então, o pecado é cometido porque ali é o templo do Espírito Santo. E sendo o templo do Espírito, aquele lugar é um lugar de santidade. Você não é proprietário do corpo do outro. 1 Coríntios 7 vai falar sobre a liberdade que se tem no casamento. O corpo da mulher não pertence a ela, mas pertence ao marido. O corpo do homem não pertence a ele, mas pertence à esposa. No ato do matrimônio, porque os dois se tornaram uma só carne, como Adão disse lá. Agora você é osso dos meus ossos. Aí a pessoa pode usufruir do corpo do outro, ou da outra.
Qual o jeito certo de esperar em Deus? Qual que é o jeito certo de esperar em Deus? Irmãos, o jeito certo a gente já falou, que é na presença de Deus, tendo comunhão com Deus. Quem não tem comunhão com Deus vai ter problema. Principalmente se unir, por exemplo, eu quero abrir um parênteses aqui, pessoas candidatas a ter um relacionamento fora do lugar. A pessoa não é amada em casa, a pessoa não é acolhida pelos pais, principalmente se tiver algum problema de relacionamento com os pais. Pende essa pessoa a procurar um ambiente onde ela tenha acolhida. Aí ela chega perto de um Dom Juan, desse por aí, que está louco para acolher, mas sem nenhum interesse sério, só se aproveitar. E alguém aqui já viu isso acontecer, gente? Nunca vimos. Já cansamos de ver. Se você fosse perguntar para a moça, ela ia dizer assim: eu estava buscando um relacionamento sério. Não, gente, na verdade ela estava com o coração vazio de falta de atenção. Vazio, por exemplo, uma vez eu aconselhei o caso de uma moça que ela estava no terceiro filho e todos os filhos de um pai diferente. E aí, conversando com ela, tratando do caso dela e conversando com os pais. Ela morava com os pais, inclusive. Meu amigo, ela já tinha apanhado de pedaço de pau mesmo, de pedaço de madeira, não era cabo de vassoura, não. Ela já tinha sofrido tanto naquela casa e ela sonhava em sair. Só que o sonho dela se encontrou com pessoas que não tinham nenhuma pretensão. E aí, em resumo, né? Se aproveitaram da situação e no final, irmãos, não foi um bom final, não. Não vou nem contar, deixa para lá. Mas basicamente, pessoas são candidatas a se precipitarem. A pessoa busca uma satisfação emocional. Pode não ser agora, mas pode ser amanhã. Vai buscar preencher. Fui entendido, gente? Ficou claro? Então, qual é a resolução? Ore a Deus, busque a Deus. O amor de Deus derramado no coração preenche, modifica, transforma, de forma que você terá a sua vida. Gente, vida resolvida não vem com relacionamento, vem com Deus. O que falta é Deus. Se não for assim, sabe o que está sujeito a acontecer? Vai cobrar do rapaz que ele seja o pai que não teve, a mãe que não teve, os amigos que não teve, os irmãos que não teve. Vai cobrar dele que ele seja agora presente, porque a vida toda foi uma tristeza só. E isso não trará um bom relacionamento. Pelo contrário, vai afastar o rapaz, vai sufocar. No casamento, pende até a possibilidade desse casamento ruir, porque ninguém pode preencher o vazio desse. É bem a mensagem de que ninguém deve nada a você. A pessoa vive achando que todo mundo deve atenção, todo mundo, principalmente o marido. Você casou, agora você come um angu sem sal. Nada disso, gente. Ninguém deve nada a ninguém. Mas o Senhor deseja amar todos nós e preencher o vazio do coração. Amém? Meu namoro é de Deus? Ou seja, você já está namorando e agora você precisa saber se seu namoro é de Deus ou não é de Deus. É como a gente já falou, né? Se a pessoa caiu em pecado, se consertou, esse namoro passou a ser de Deus agora. Agora, eu vou falar uma coisa muito séria, muito aberta para vocês. Tem que ser escancarado isso mesmo. Se o casal caiu, mas se consertou, tem que mudar radicalmente o relacionamento. Porque após a queda, muito dificilmente não vai haver queda de novo. Como é que é mudar radicalmente? Meu amigo, se lá na entrada da casa dela a luz não existe, você vai contratar um eletricista para o pai dela e vai botar uma luz lá. Você não vai andar sozinho, não vai ficar sozinho. Ela está sozinha em casa, você nem sonha em ligar, nem falar no WhatsApp. Nada de ficar trocando carícias de palavra, porque você já se relacionou intimamente com a pessoa. Então agora tem que mudar radicalmente e de preferência marcar o dia do casamento.
se houver o amor, se houver um relacionamento sério. Pastor, não há nada disso, então termina. Termina e vá buscar o Senhor e ter comunhão profunda com Ele. Seu Adão ou sua Eva aparecerá no tempo certo. Nós não estamos orientando, gente, que usou, joga fora, tá? Não é nada disso, não. Nós estamos falando que se a pessoa percebe que nunca era para nem ter começado a namorar, então o melhor que ela faz é terminar. Ok? Quanto tempo leva do namoro ao casamento? Você pode seguir o exemplo do seu pastor, 9 meses. Mas se você tiver na condição semelhante, eu dirigia uma congregação, eu dirigia uma juventude, e é claro, eu não tinha nenhuma pretensão de ficar namorando muito tempo. Eu particularmente penso que um namoro, noivado e casamento deve pegar pelo menos 2 anos. Não se namora para saber se é de Deus. Isso aí você tem que saber antes, tendo orado, tendo conhecido a pessoa, de preferência fez amizade primeiro. E aí depois tem a confirmação, namora, marca a data do casamento, ainda que seja daqui a 2 anos, mas já marcou. Já marcou. Pastor, mas não é assim, tem que ter as coisas primeiro. Meu amigo, você tem que ter convicção que é uma coisa de Deus. Se é de Deus, o próprio Deus vai entrar com você. Dentro do padrão que nós já listamos aqui. Está em comunhão com Deus? Você está apto para essa etapa na sua vida? Então, amém. Glória a Deus. E para encerrar, a gente vai colocar essa última pergunta aqui que foi feita. A gente falou o tempo todo sobre namoro, né? Como me comportar, como namorar, qual o tempo, todas essas dúvidas. Mas tem uma pergunta aqui diferente. Como descobrir se você nasceu para o ministério do celibato? Ou seja, aquele que não vai namorar, que não vai casar. Olha só, gente. Uma excelente pergunta, tá? Eu conheço poucos assim. Não dá nem no dedo de uma mão. O celibatário que a Bíblia fala é aquele que não se vê vivendo com outra pessoa, casando. No entanto, essa pessoa é feliz sozinha e sozinha fazendo a obra de Deus. Ela casou com o Senhor. Basicamente é isso. A pessoa não se vê namorando. Pastor, eu não me vejo namorando. Agora, veja bem, se você tem comunhão profunda com Deus e você está feliz com essa comunhão e em fazer a obra de Deus, maravilha. Agora, aqueles que não podem tomar uma decisão dessa, se estiverem num grupo de risco. Quais são os grupos de risco? O grupo de risco que eu quero dizer. A pessoa, os pais se separaram, ela teve um trauma nessa separação, ela pode ter tido um bloqueio ali para o assunto casamento. Tá certo? Então eu aconselho procurar o pastor, procurar um auxílio, uma orientação, porque existe, tá, gente? Aliás, lá no mundo, isso pende às vezes até para o homossexualismo, dependendo da situação. Traumas familiares envolvendo a dor que enfrentou da separação dos pais. Ou não, os pais vivem juntos até hoje, mas eram degladiando-se. Eles pareciam mais assim, não sei como expressar, mas pareciam 2 inimigos. Pareciam, né? Alguma coisa assim que não dá nem para expressar agora, não sei como expressar, mas a pessoa cresceu naquele ambiente, aí ela travou ali, e ela não consegue se ver vivendo com alguém. E dado a nossa sociedade com tantos problemas, gente, nós temos esse número crescente, tá? De pessoas que até sentem falta, mas não se veem com alguém. Tá? Então, você não está nesse grupo de risco? Pastor, eu acho que sim. Ore a Deus, busque a Deus. Se isso está acontecendo, Deus vai curar você. Agora, se você está na presença de Deus, não tem nenhum empecilho, e você simplesmente, pastor, não me vejo namorando, não sinto falta, não tenho aversão ao assunto, mas não me vejo, e amo fazer a obra de Deus, e quanto mais tempo para dedicar para a obra de Deus, melhor. Realmente você está no perfil. O próprio apóstolo Paulo, né?
há indícios de que Paulo ele foi casado. E há quem diga que ele não foi casado. Isso não há uma definição completa. Mas Paulo era um que ele viveu feliz, dedicando tempo total à obra de Deus. Foi o que Jesus fez. Pastor, por que Jesus não casou? Não fazia parte da missão. Amém? Dúvidas respondidas? Conceitos aprendidos em nome de Jesus? Edificados agora para praticar? Amém? Porque melhor do que aprender, a gente tem que praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Sair da teoria para viver a vida que Jesus determinou para nós. Amém? Uma vida em santidade, uma vida nos princípios e nos propósitos do Senhor em nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Nós vamos orar, vamos encerrar este momento. Como o pastor falou, nós vamos ter a segunda parte. Logo, logo vocês serão avisados e informados. Tragam seus amigos, convide pessoas para estar aqui conosco. Eu quero pedir perdão pela hora e me comprometo que da próxima vez a gente vai começar um pouquinho mais cedo para que você não saia daqui tão tarde. Mas eu creio que foi um tempo abençoado e precioso no Senhor. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor falou conosco nesta noite. Mas, Pai, nós te pedimos, nos ajuda a praticar, Senhor, sendo guiados pelo Senhor, pela sua instrução divina, aquilo, Deus, que o Senhor projetou para nós, segundo a sua palavra, um relacionamento amoroso, Deus, aonde nós estaremos, Pai, conectados, primeiramente com a presença do Senhor, e assim, Deus, poderemos viver aquilo que o Senhor determinou para nós, e termos, Deus, em nome de Jesus, uma família baseada nos princípios do Senhor. Não queremos, Pai, em nome de Jesus, relacionamento com jugo desigual, mas sim, Pai, queremos um relacionamento fundado, escolhido e decidido pelo Senhor na sua presença, Pai. Deus, nos leva em segurança, nos livra, Pai, de todo o mal. Pai, em nome de Jesus, que cada um aqui possa ir para suas casas agora, guardados pelo Senhor, e que todo o aprendizado desta noite, Paizinho, seja, Deus, guardado no seu coração, e assim, Deus, gere frutos no Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém.